Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. Hoje o nosso papo, a nossa resenha vai ser sobre RPG minimalista, mais especificamente alguns dos jogos já publicados pela Cantina dos Jogos. Você já ouviu falar de RPG minimalista? Sabe o que é? Tem alguma ideia? Sabe que existe um RPG que pode caber numa carta, frente e costa, ou talvez um menor ainda, tamanho de uma foto 3x4? Bom, antes da gente entrar nessa discussão, eu preciso dizer que esse tema eu tô pegando carona aqui num papo muito bacana, muito interessante que eu assisti no canal do meu amigo Rodrigo Hagabashi. Vou deixar aqui no card para quem quiser conferir. E a partir desse papo, me bateu aqui a vontade, a curiosidade de explorar aqui no canal também um pouquinho sobre o que é RPG minimalista. Então, bora lá? Bom, então vamos lá, pessoal. Antes da gente dar um mega zoom, né, para mostrar com um pouquinho mais de detalhe esses dois jogos que eu tenho aqui, deixa eu explicar para vocês mais um pouquinho, né, da minha opinião a respeito do tema. Mas eu já sugiro aqui novamente, né, que se você tem interesse em entender com um pouco mais de detalhe, um pouco mais de profundidade as questões do RPG minimalista, recomendo que você assista o vídeo lá no canal do Rodrigo Hagabashi ou escute em formato podcast, né, ele disponibiliza em várias plataformas. Eu vou deixar os links também aqui na descrição do vídeo, tá? Porque lá ele passou mais de uma hora batendo papo sobre esse tema com o Gilson Rocha, justamente o criador, né, da Cantina dos Jogos, desses joguinhos que eu vou mostrar aqui para vocês, e também com o Luiz Cláudio Gonçalves, da Universo Simulado, que também tem jogos, muito embora que não sejam nesses formatos pequenininhos, também tem um pouco essa proposta de jogos minimalistas, tá? Tem vários jogos da Universo Simulado que seguem esse padrão. Mas aqui, pra gente bater um papo sobre isso, um papo inicial, né, sobre RPG minimalista, o que eu vou apresentar aqui pra vocês são as minhas considerações a partir do que eu aprendi ouvindo lá o bate-papo deles, beleza? Então olha só, primeiro, o que seria uma definição, né, de RPG minimalista? E aqui, de maneira nenhuma, eu quero esgotar o tema, tá? Mas, de uma maneira geral, o meu entendimento sobre RPG minimalista me indica para o seguinte caminho. Como o próprio nome diz, primeiro, a gente vai ter regras mínimas, poucas regras, regras simples, regras diretas. Na maioria das vezes, até apenas uma mecânica que vai servir para você resolver tudo o que acontecer ali no jogo. Se a gente tem poucas regras, isso abre espaço para que a gente dê enfoque em outros aspectos do jogo. Eu entendo como uma das propostas do RPG minimalista colocar sempre a diversão em primeiro lugar, a diversão acima das regras. Eu sei que tem vários outros jogos mais complexos em termos de regra que também colocam isso lá. Não deixa as regras atrapalharem o seu jogo, se você não gostou dessa regra, mude e tal, enfim. Mas não sei quanto a vocês, mas a minha experiência pessoal, até por assim, se eu sei que tem uma regra, a minha tendência inicial é utilizá-la. Depois, com o tempo, eu posso até escolher abandonar ou alguma coisa assim. Mas o simples fato da regra existir já me puxa para tentar usá-la. Tá? Então, se eu tenho só uma regra, e geralmente uma regra bem simples, bem direta, eu já peguei, já entendi, já dominei. Então, eu não vou perder tempo com isso. Eu posso dar mais enfoque à questão ao lado da diversão, representada, na minha opinião aqui, pela criatividade que você vai precisar imprimir no jogo, né? Você vai criar ali um cenário, você vai dar asas à sua imaginação, literalmente, para você explorar o que você quiser. Porque na maioria das vezes também, ou esses RPGs minimalistas não tem um cenário amplamente desenvolvido, tem muito espaço para você criar o seu próprio cenário, ou às vezes são apenas algumas regras, tá? E você vai criar o cenário que você quiser, porque como são regras simples, você adapta para o que você conhecer melhor, tá? Então isso aí são coisas que eu acho que são atreladas, vamos dizer assim, de alguma forma, né, em algum nível, ao RPG minimalista. Então assim, pra gente fechar essa parte, né, diversão em primeiro lugar, ênfase na criatividade e num aspecto narrativista do jogo. Eu, particularmente, de uns tempos pra cá, tenho gostado mais, achado mais interessante esse lado do RPG que tende para o narrativismo. Eu ainda jogo, eu ainda gosto de jogos com sistemas mais complexos, vamos chamar assim, né? Mas também não complexos demais. Eu acho que eu estou encontrando ali um meio nível, um meio termo, né? Um nível de complexidade que eu acho interessante. Mas assim, o aspecto da criatividade e do narrativismo tem um apelo muito grande para mim. Outro ponto que eu acho interessante de comentar com vocês aqui inicialmente é a questão do público-alvo. Para quem seria direcionado o RPG minimalista? E aqui eu quero deixar um ponto logo bem claro. Eu acho que uma forma de jogar não exclui a outra, tá? Não tem problema nenhum você gostar de jogos extremamente complexos, assim como não tem problema nenhum você gostar de jogos mais simples. O que importa é a sua diversão, é aquilo que te satisfaz, o que te dá o prazer de jogar RPG.
Talvez a experiência do RPG minimalista não seja para todo mundo, nem todo mundo vai mergulhar de cabeça nisso e se tornar um entusiasta do RPG minimalista. Mas, contudo, todavia, no entanto, eu acho que você pode achar interessante, no mínimo, conhecer e saber que existe. E você pode, inclusive, encontrar alguns usos interessantes para mecânicas que você descobre pesquisando jogos minimalistas. Porque, olha só, se você tem apenas uma regra ou poucas regras que vão te servir para uma infinidade de situações que podem aparecer no seu jogo, em princípio é uma regra bem pensada. Então, por mais que você não goste do estilo minimalista em si, pesquisando esses jogos, você pode até ter ideias interessantes para utilizar nos seus jogos mais complexos. De repente, simplificar uma coisa que você está achando ruim naquele jogo, ou até servir de inspiração para você criar o seu próprio jogo, usar aquela regra ali como inspiração, alguma coisa nesse sentido. Então, eu acho que conhecimento nunca é demais. Talvez você não goste da experiência de jogar um RPG minimalista ou de jogar um RPG solo, porque vários desses jogos também são mais voltados para essa experiência de jogar solo, mas eu acho que é interessante você pelo menos conhecer, se dar a oportunidade de conhecer. Vai que você gosta, né? Vai que você tira alguma coisa interessante, vai que você aprende alguma coisa nova conhecendo esses jogos. Mas olha só, voltando aqui para o aspecto do público-alvo, quem eu acho que pode ter uma experiência interessante com jogos de RPG minimalistas? Bom, eu acho que todo mundo que é da comunidade sabe que o maior inimigo que a gente pode enfrentar é a falta de tempo, né? Especialmente quem já está ali na fase adulta, um pouco mais velho e tal, a gente divide o nosso tempo entre diversas ocupações e o RPG a gente tenta encaixar ali, né, em algumas horas ali por semana, às vezes algumas horas por quinzena ou até por mês, enfim, para conseguir jogar. Nesse aspecto, o RPG minimalista, eu acho, né, tenho a impressão que ele pode ser muito útil no sentido de agilizar as coisas. Se você não conhece ainda o jogo e você tem que ler um calhamaço para conseguir montar o seu personagem, isso pode ser alguma coisa que afaste pessoas que ainda não estão tão entranhadas assim no hobby. Então o RPG minimalista pode servir também como porta de entrada, né? Se eu quero jogar, nunca joguei, quero jogar, separei ali, sei lá, 2 horas para conseguir jogar ali porque alguns amigos me convidaram. Eu tenho que ler 300 páginas para fazer o personagem, já foi as 2 horas que eu tinha. Então, nesse sentido, eu acho que o RPG minimalista pode servir também para atrair gente que não está no hobby ainda, que não tem tanta experiência assim. Talvez, tá? Talvez até crianças ou pessoas que ainda têm uma certa dificuldade. Porque assim, vamos lá, vamos convir que não é simples você pegar ali um livrão daqueles e já entender aquilo logo de cara. Né? A gente tem vários anos ali jogando RPG e ainda assim às vezes a gente pega um jogo novo e fica meio, como é que funciona isso, como é que não funciona? Tem gente que joga há décadas o mesmo jogo e ainda tem dúvidas a respeito das regras. Então nesse sentido de você ter regras simples, claras, diretas e poucas regras, né? Reforçando, às vezes é só uma mecânica, eu acho que isso pode ser interessante também para atrair gente nova. Né? Outra coisa, é um jogo que normalmente, via de regra, ele não precisa de nenhum tipo de preparação. Você já tem, como eu disse, apenas uma regra ou poucas regras. Você não tem, na maioria das vezes, um cenário mega desenvolvido. Então você pode pegar essas regras que são simples, que são básicas, e adaptar para uma coisa que você já conhece. Você pode ir descobrindo, né, como alguns jogos propõem, descobrindo o que acontece conforme você joga. Só que isso é muito mais simples de ser feito, na minha opinião, se você não está muito preocupado com as regras. Tá? Se eu tenho só uma regra, eu já resolvi essa parte. E é uma regra simples, é uma regra direta. Então eu não preciso me preocupar com isso. E vou viajar no cenário, vou viajar nos aspectos narrativos, aquilo tudo que eu comentei no início. Então também acho que é um ponto positivo para o RPG minimalista. E também nessa questão da falta de preparo e tal, ele é um jogo mais rápido, né? Tanto no sentido de não precisar de preparação, quanto no sentido da própria jogabilidade. Como ele tem, na maioria das vezes, uma mecânica só, tudo se resolve muito mais simples, de uma maneira muito mais simples, com o propósito de manter o jogo fluido, de manter o jogo rodando. E se está todo mundo ali imerso naquela coisa, vocês estão jogando num cenário que vocês gostam, que vocês conhecem, alguma coisa, algum interesse que vocês têm em comum ali, seja em grupo ou seja você sozinho, isso ajuda, na minha opinião, a manter o negócio num ritmo interessante. E aí, por fim, uma outra possibilidade que eu pensei, mas aí talvez seja para os mais intrépidos, enfim, não sei nem se eu conseguiria fazer isso, mas assim, dependendo da sua rotina, dependendo de como seja o seu dia, né, se você passa muito tempo, sei lá, numa fila de banco, esperando uma consulta, num transporte público e tal, você passa ali algumas horas do seu dia nessas situações, talvez, né, ao invés de puxar o seu celular ali e jogar um outro joguinho ou ficar vendo algumas outras coisas, se você quer estimular a sua criatividade, de repente você pode jogar
uma partidinha ali de RPG minimalista, de RPG solo, enquanto você está nessas atividades mais maçantes, né? Da fila, do transporte público, etc e tal, se houver essas condições, né? Claro, aí o jogo está rolando dentro da sua cabeça. Ou você pode jogar, sei lá, com uma moeda, um rolador de dados ou de números aleatórios no celular, alguma coisa assim. Dependendo da situação, pode ser que algumas pessoas consigam aproveitar a experiência do RPG minimalista nessas condições. Enfim, isso vai variar muito da experiência de cada um, da rotina de cada um, né? E da disposição, claro. Mas é como eu sempre digo, eu acho interessante você pelo menos se permitir, ou pelo mínimo pensar no assunto. Você não pode ser que você não concorde exatamente com o que eu estou falando aqui, mas você pode encontrar uma outra forma, uma outra maneira, uma outra aplicação para o RPG minimalista na sua vida. Bom, então assim, pessoal, já falei bastante, já dei muitas opiniões esparsas a respeito do assunto, né? Então chegou o momento agora da gente dar um zoom aqui e conhecer com um pouco mais de detalhes dois jogos que eu trouxe aqui da Cantina dos Jogos, né? O Fatal 6, deixa eu mostrar aqui, Fatal 6, e o RPG 3x4. Tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links para vocês acessarem as páginas, né, da Cantina dos Jogos. Tem um financiamento coletivo que está rolando enquanto eu estou gravando esse vídeo. Vou disponibilizar todos os links necessários para vocês entrarem em contato com o Gilson Rocha e conhecerem o financiamento que está rolando. Tá? Vai estar tudo na descrição do vídeo. Agora chega de papo e bora conferir os jogos. Então vamos lá, pessoal. Vou começar aqui mostrando um pouquinho para vocês do RPG 3x4, né, que foi anunciado na época do financiamento como o menor RPG do mundo. Eu, de fato, não conheço algum que seja menor que esse. Se você, por acaso, conhece, em termos de formato, né, deixa aí nos comentários. Mas eu acho que, de fato, está ganhando aqui o prêmio de menor RPG do mundo. Qual é o detalhe aqui que é interessante, a sacada que o Gilson teve? Ele bolou, né, regras que cabem no tamanho oficial, né, de uma 3x4, né, de uma foto 3x4. Inclusive, o RPG ele é impresso em papel fotográfico, né, colorido, e tem pouquinhas regras, tá? Eu vou pegar aqui para vocês, aqui eu trouxe só os exemplos, tá? Eu vou comentar isso mais na frente, mas a gente tem o mesmo conjunto de regras com diversos cenários, tá? Às vezes com uma pequena variação só entre uma coisa e outra. Mas assim, de uma maneira geral, a gente vai ter aqui basicamente 5 pontos, tá? 5 regras, vamos chamar assim, né? Você vai ter, olha, atributos. Você vai ter um atributo com 1 ponto e um outro atributo com 2 pontos, tá? E você só vai ter 2 tipos de atributo. Um atributo físico / combate e um outro atributo social / mental. Então, em um desses atributos você coloca 1 ponto e no outro você coloca 2 pontos. Simples assim. Segunda regra, você vai escolher um perfil. Aqui é o primeiro ponto que a gente vai ter variação de acordo com o estilo e de acordo com o cenário. Esses dois cartões aqui são as impressões, né? Antes de cortar a foto 3x4, mas eles representam os estilos que o Gilson fez no jogo. Tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, porque ele me presenteou aqui com uma série de jogos, né? Uma série de 3x4 já cortadas. Então a gente tem aqui, olha, vários estilos diferentes, só para mostrar para vocês já os jogos cortadinhos, tá? Então todos aqui, tá? Todos aqui. Então a gente tem um estilo Vaporpunk, a gente tem um OSR antigo, a gente tem aqui, que mais? Um Cthulhu. Então, por exemplo, aqui no Cthulhu, olha, você vai ter aqui perfis, né? Jornalista, professor, policial, pessoa do lar, artesã, detetive, bombeiro, médico e tal. Aqui, olha, no estilo OSR antigo, você vai ter guerreiro, elfo, anão, ladino, mago, enfim. Então, de acordo com o cenário, você vai ter perfis diferentes que você vai escolher, tá? E aí, qual é a mecânica aqui do jogo? Basicamente, você vai ter... Esse aqui foi pensado para se jogar com uma moeda, tá? Ou qualquer coisa que você consiga ter dois lados ali, par ou ímpar, ou alguma coisa assim. Então, cada moeda que você vai jogar é um ponto do atributo. Então, o atributo que você colocou 1 ponto, você joga uma moeda. O atributo que você colocou 2 pontos, você joga 2 moedas. E se você estiver realizando alguma atividade que se encaixe no perfil que você escolheu, que aquele perfil tenha uma afinidade, vamos chamar assim, com a ação que você está realizando, você pode adicionar uma terceira moeda, tá? Então, a regra é essa. Tá? Simples assim. E aí, como é que você vai saber se você teve sucesso ou não? Se você tirar coroa, né, no cara ou coroa, você tem sucesso. Se você tiver 2 coroas, é um sucesso maior. 2 sucessos, né? Então aí você consegue realizar feitos maiores. A regra é essa, a regra é simples, né? Então não tem muita dificuldade em decorar nem em aprender. Você pode jogar no mínimo uma moeda e no máximo 3 moedas, né? Dependendo da ação que você esteja querendo realizar e de como ela se encaixa ali na situação. E aí eu vou chamar a atenção para aquele ponto de novo que eu comentei ao longo do vídeo, da criatividade, do aspecto narrativo do jogo.
Tá, e aí você pode estar pensando, essa é a única regra? A mecânica básica é essa, tá? Das moedas. Mas tem aí algumas variaçõezinhas também, tá? Para vocês perceberem que um jogo ele pode ser minimalista, mas ainda assim ele tem algumas nuances, tá? A outra característica que vai ter aqui no RPG 3x4 é a questão do vigor. Cada personagem ele vai começar com 5 pontos de vigor, que vai representar a vida dele, né? Os pontos de vida. Então, cada sucesso que você tiver num teste, que você estiver atacando, por exemplo, vai causar 1 de dano no seu oponente. E cada falha que você tiver ao tentar atacar, por exemplo, vai te causar 1 de dano. Então você está jogando ali um combate, se você acerta, você causa 1 de dano no inimigo. Se você falha, você recebe 1 de dano. Simples assim. De novo, aqui a gente pode ter uma variação, porque em alguns jogos, dependendo do estilo, se você quer ele mais fácil ou mais difícil, por padrão você começa com 5, mas pode ter jogos que você começa com 4. Pode ser que em algum jogo você transforme essa característica do vigor em sanidade, no exemplo do Cthulhu. Aqui você não vai ser tão necessário o vigor, porque em tese, né, na teoria, você não vai se envolver em muitos combates físicos num jogo de Cthulhu. A proposta do jogo não é muito nessa linha, então é mais importante você controlar aqui a sua sanidade. Então você adapta. E como eu falei, o Gilson ele apresentou aqui diversos estilos, tá? Então basicamente a gente vai ter aqui um estilo OSR, Vaporpunk, Cyberpunk, Cthulhu, a gente vai ter aqui mais aqui uma variação até do Morkborg, olha, 3x4 Borg aqui e tal. Então cada um desses estilos vai ter, ó, tem um Star Wars aqui também, cada um desses estilos pode ter pequenas variações nesse sentido. Vai ser vigor? Qual é a quantidade de vigor? Vai ser sanidade? Vai ser alguma outra característica? Os perfis, né, vão ser alterados para se adequarem ao estilo do jogo aqui e tal. Então tudo isso vai compor o sistema, né, do RPG 3x4, que basicamente são 2, 3 mecânicas no máximo. Uma outra coisa que você pode estar pensando aí, pode estar com essa dúvida, tá, mas tu falaste aí que tem um negócio de um estilo OSR, aí um estilo antigo, um estilo de fantasia medieval e tal, então quer dizer que nesses jogos eu não posso jogar com mago, por exemplo. Cadê meu spellbook? Cadê meu livro de magia e tal, não sei o que? Não, você pode, claro que pode. No fantasia medieval, olha, você tem aqui, cadê? Guerreiro, clérigo, mago, ladino, ó, tem as classes aqui, né? Então, mago, ó, no OSR antigo, e aqui tem, olha, 4 magias por dia no OSR antigo. No fantasia medieval, 5 magias por dia, tá? Clérigo, mago. Mas cadê a lista de magia? Não tem. Por que não tem? Porque você vai criar, você vai escolher o seu estilo de magia. Você vai utilizar o conjunto de regras básicas. A magia vai causar 1 de dano, ou se tiver um sucesso maior, vai causar outro efeito. Aí entra aquela parte que eu comentei no vídeo, de você dar asas à sua imaginação, de você dar asas à sua criatividade. E não tornar, claro, isso algo extremamente complexo. A ideia aqui é você manter o estilo simples, direto e focar no aspecto narrativo e no aspecto da diversão. Eu já vi outros jogos, que até acho que podem ser considerados minimalistas, que não tem uma lista de magias, por exemplo, né? Salvo engano, o Tiny Dungeon, você pode fazer um mago lá e você não tem uma lista de magias. Você vai combinar com o narrador, no caso lá, quais são as magias que você quer. Então, algo parecido existe aqui. Você tem a limitação da quantidade de magias, mas quais são, é você que vai escolher. Seguindo adiante, dei um mega zoom aqui só para poder mostrar com um pouquinho mais de detalhes para vocês, né? Talvez o único ponto ruim, vamos chamar assim, dos jogos minimalistas, ou pelo menos do menor RPG do mundo, é que se você já é como eu, assim, já passou de uma certa idade, já meteu um óculos aí faz tempo, talvez você tenha um pouquinho de dificuldade para ler, né, as letrinhas. Mas para quem é jovem, isso aqui é tranquilinho. Então dei um mega zoom aqui só para vocês verem com um pouco mais de proximidade, né? Ó, as 2 cartas aqui dos RPGs 3x4, né, os 2 cartões, antes de serem cortados, né, lembrando que eles têm um tamanho oficial mesmo de uma foto 3x4. E aqui, pra gente fechar, né, vamos seguir adiante para falar um pouquinho do outro jogo, do Fatal 6, aqui já no formato de uma carta. Aqui a minha carta está protegida com sleeve, né, eu só tirei aqui para não ter tanto reflexo. Só para vocês terem uma ideia aqui, olha, o Fatal 6 ele já está inclusive na 2ª edição, tá? Então já teve um refinamento aqui das regras. E esse aqui, apesar de ser minimalista ainda, ele já tem um pouquinho mais de variações, vamos dizer assim, ou de regrinhas. Aqui a gente vai ter uma experiência que busca emular aqueles jogos Souls-like, né? E a ideia básica do jogo é justamente você ir avançando de sala em sala e enfrentando desafios. Então ele é um jogo muito direto, muito focado na questão do combate. Você vai ter aqui as regras, olha, de quantos dados você vai ter. Esse aqui você vai jogar já com D6, né? Quantos dados você vai ter e como é que você vai funcionar aqui, como é que vai funcionar a questão dos sucessos, tá? Se você jogar vários dados, fica o maior valor sempre. E aqui, como você pode ter uma variação de quantos dados você joga, se você jogar 4 dados, o sucesso é apenas se você tirar 6. Se você jogar 3 dados, o sucesso é 5 ou 6. E se você jogar 2 dados, 4, 5 ou 6 representam o sucesso. E se você jogar só um dado, é 4, 5, 6.
Se você tirar 6, ó, você ganha mais um C aqui, que é mais um cristal, que também vai te fornecer dados extras, né? Então, tem algumas variaçõezinhas já de combate aqui, ó. Tem até rolagens críticas, tá? Ó, se você tirar duplo 6, você causa o dano de um golpe e mais a quantidade de dados que você tiver aqui, olha, de cristais e tal, ou de dor. Essas características estão explicadas aqui no início, né? Se você tiver o sucesso, o crítico, ele não é só 6 e 6. Esse aqui é o maior crítico, vamos dizer assim, né? E você vai ter todos esses efeitos aqui. Se você tiver dois números duplos, né, qualquer que sejam os números, dois números iguais, dois números 2, dois número 3, dois número 4, você também tem uma rolagem crítica um pouquinho menos poderosa que essa aqui do duplo 6. E assim vai. Então, mesmo com poucas regras, você consegue ter uma variabilidade, você consegue ter certas nuances assim para quem curte, né? Dá um temperinho a mais no jogo, né? Você tem, olha, a questão da carnificina, que é a lâmina sofrida que você traz, né? Como é que ela funciona e tal, ela vai tirando o vigor dos inimigos. Se for um inimigo do tipo comum, ele só tem 1 de vigor e é atingido de uma certa forma, olha. Se você tiver um inimigo difícil, ele vai ser um pouco mais difícil de ser acertado e também vai ter mais vigor e assim vai, olha. Então tem diversas variações aqui, ó, estilos de inimigo, olha, capataz, né? Você pode ter opções aqui de reduzir os dados e tal, uma vez por sala. Lembra, você vai aqui explorando sala por sala. Você tem uma regra aqui, olha, para armadilha viva, como é que vai funcionar. E aí você está pensando, mas onde é que eu vou encontrar esses chefes? Como é que tem esse negócio de sala? Como é que é isso? Num jogo que cabe em uma carta, de um lado você tem as regras principais, né? E do outro, olha, você ainda tem aqui o cenário, vamos dizer assim, né? Aqui, como eu disse, a proposta é você ir avançando de sala em sala até encontrar o chefão. É tipo uma emulação de um jogo eletrônico, vamos chamar assim. Então aqui, olha, você vai ter a trilha tortuosa. São 12 salas no castelo do Lento Tormento. E aí você vai sorteando também essas salas e montando a sua própria dungeon, tá? Regrinhas que cabem em uma carta. Então, se você tem 12 salas, quando você chegar na sala 6, você só pode encontrar inimigos do tipo capataz. Se você chegar na sala 12, só tem um inimigo já no estilo chefe, que é o mais difícil. E aqui você tem, olha, conforme que você sorteia no D6, você tem aqui o estilo da sala, tá? Se é uma sala corredor, melhor dizendo aqui em cima, olha, uma sala, um corredor, um salão, aí você vai montando. E aí você vai sortear não só a sala, mas o conteúdo. Qual é o tipo de inimigo que tem lá? Olha, inimigo comum, a armadilha que eu mostrei aqui do outro lado, um inimigo difícil, né? O número de inimigos, olha, se for um inimigo comum, é o número de personagens jogadores mais 2. Você pode jogar isso aqui solo, mas você pode jogar isso aqui com outras pessoas também. Tá? Então não é porque é minimalista que você vai jogar sozinho. Vários jogos, arrisco aqui a dizer, a maioria dos jogos minimalistas é pensado para o modo solo, mas não exclusivamente para o modo solo. Tá? Ó, depois que você passar da metade da dungeon, aí já tem outras regrinhas aqui para deixar o negócio um pouco mais difícil. Né? Como é que funciona a questão da morte? Você vai ressuscitar e tal, emulando, né, os jogos Souls-like e tudo mais. Então, só para mostrar para vocês que no espaço de uma foto 3x4 ou no espaço de uma carta aqui, tamanho padrão, ó, você consegue ter um jogo que tem uma certa complexidade, tá? Mas são regras bem diretas, são poucas regras, mas para você viajar na narrativa, né? Em como você vai descrever essas ações todas, em como são esses inimigos, vê que ele coloca aqui o tipo de inimigo, né? Mas não descreve. Então aqui você pode viajar do jeito que você quiser. Né? Aqui, no Fatal 6, ele já te dá aqui um proto-cenário, vamos dizer assim, porque ele está tentando buscar uma experiência, tentando emular uma experiência específica. Mas você pode também facilmente adaptar isso aqui para outro estilo. Você tem aqui, olha, simplesmente um gerador de dungeon. Simples, rápido, fácil. Então é por isso que eu digo, conhecer os jogos minimalistas pode abrir a sua mente para outras maneiras de você fazer coisas que, de repente, jogos mais complexos vão demorar um tempão para te explicar ou vão apresentar uma série de regras complicadas para fazer, que você pode ter uma alternativa bem mais simples, rápida e prática. Por isso que eu digo, sempre vale a pena conhecer experiências novas e estilos novos de jogos. Bom, então com isso, pessoal, eu acho que deu para dar uma ideia geral, né? Reforçando, quem se interessou, vai lá, escuta o bate-papo no canal do Rodrigo Hagabashi, que é muito mais complexo. Mas aqui eu tenho a possibilidade de ter mostrado para vocês aqui esses dois joguinhos da cantina dos jogos, tá? O RPG 3x4 e o Fatal 6, para começar, de repente, a apresentar para vocês esse universo do RPG minimalista que eu também estou descobrindo, beleza? Deixa eu ajeitar aqui direito, né, que está com mega zoom agora. Então é isso.
Eu espero que vocês tenham curtido, né, conhecer um pouquinho sobre esse estilo de RPG diferente, né, do padrão. E no mais, é isso. Vou ficando por aqui. Quem me acompanhou até agora, muito obrigado. Se esse vídeo foi útil para você de alguma forma, deixa aí o seu like, seu comentário e a gente vai se encontrando nas próximas resenhas.